Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Roberta. Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Roberta e hoje eu vim gravar um vídeo para vocês para falar sobre a reversão de vasectomia, que eu acredito que é um tema muito procurado por muitas mulheres e eu passei por essa situação com meu marido e tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, como fala? A gente gera muita expectativa em cima disso, principalmente para a mulher. E tinha, como fala? Algumas perguntas que eu não achava resposta. Ou a gente quer saber realmente como que é e nem sempre a gente encontra as respostas do jeito que a gente tem formada na nossa cabeça. Isso que eu quero dizer pra vocês. Bom, o meu marido, ele já tinha sido casado, ele já tinha 2 filhos. Os filhos dele já eram grandes e ele tinha 17 anos de vasectomia. Quando a gente se conheceu, ele não tinha 17 anos, ele tinha um pouco menos. Mas era fase de início de namoro, isso, aquilo outro. E por ele ser bem mais velho que eu, ele achou por um período que não ia virar em nada o relacionamento, que isso, que aquilo outro. E o relacionamento foi crescendo. E até que a gente ficou junto por... A gente tá junto há 8 anos, quase 8 anos. E quando a gente fez 6 anos de namoro, se eu não me engano, acho que foram 6, que a gente vai fazer 8. A gente já tava morando junto e ele resolveu fazer reversão de vasectomia. Por quê? Porque eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre tive. Desde muito nova, eu sempre quis ser mãe. E então eu gerava isso na minha cabeça também, nossa, mas meu marido já é vasectomizado há tantos anos, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser mãe? Tipo, eu gerar uma criança, ou será que eu vou ter que adotar uma criança? Porque eu tinha vontade de ser mãe, independente se eu fosse gerada em mim ou se eu fosse adotar uma criança. Eu tinha vontade de ser mãe. E ele, pra minha surpresa, ele resolveu fazer a reversão, porque ele vinha em minha vontade e de querer ser mãe também, e ele já tinha passado por tudo isso, então ele não achava justo eu não poder viver isso. Ele fez a reversão eu lembro que foi um processo meio demorado, então para vocês que estão tentando, que vão começar o processo, pelo menos aonde meu marido fez, não foi tão rápido assim, que a gente pensa, vou fazer uma reversão de vasectomia. Vou lá no dia seguinte, vou lá, eu opero e pronto, acabou. Não é assim, gente. E acho que isso é o que mais deixa a gente ansiosa, principalmente pra mulher. Eu lembro que quando ele resolveu fazer a reversão, ele procurou um médico. E aí começa todo um processo. O médico pede vários exames. Primeiro os exames comuns, exame de sangue, exame de colesterol, todo esse tipo de exame. Aí o médico vai avaliar aqueles exames, aí ele voltou numa outra consulta, aí o médico pediu mais uma série de exames. Aí eu lembro que veio uma segunda parte, aí ele foi fazer espermograma, pra ver, aí fez espermograma, fez outros tipos de exame de sangue, fez uma série de exames, é muito exame que faz. E aí voltou de novo no médico, novamente no médico, aí o médico deu, eu não lembro se acho que ele tomou uma medicação antes, ele teve que tomar uma medicação antes. Se eu não estiver falando besteira, gente, que eu não lembro direito, já fazem praticamente 3 anos já. E ele tomou essa medicação, eu acho que ele tomou uma medicação por uns dias, aí fez um outro exame e aí pronto, aí marca a cirurgia. Não é um processo muito barato, já vou adiantando, pra quem tá procurando fazer, não é muito barato, eu não achei muito barato. Na época, eu lembro que a gente pagou cerca de, se eu não me engano, acho que foram 5 mil reais pra ele fazer a reversão. Porque aí tem a internação no hospital, tem anestesista, e aí o médico, e essas coisas assim, né? É uma cirurgia rápida, assim. Meu marido entrou na sala de cirurgia e acho que ele ficou lá por umas 3 horas, eu acho. Que eu lembro que eu fiquei esperando ele. Eu acho que foram umas 3 horas. Tem gente que é mais rápido, o dele demorou um pouco mais, o médico disse que foi um pouquinho mais complicado. Que um dos lados ele teve que mexer mais, porque era muito tempo, então, querendo ou não, 17 anos é muita coisa, né? Aí, quando o médico termina a cirurgia, ele fala, isso desde o começo do processo ele sempre falou, gente, a reversão de vasectomia não é uma coisa 100% que você vai voltar a conseguir ter filhos, não é assim. Tanto eu posso fazer a cirurgia
E daqui 1 mês o esposo pode engravidar, como eu posso fazer cirurgia e daqui 3, 4, 5 anos ela engravidar, como pode não, o esperma não, como fala, eu não sei dizer a palavra, como pode não fazer mais filho. Aí eu lembro que o médico entrou na sala, ele ficou lá em cima ainda por um tempo, eu tava no quarto super ansiosa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que o médico vai falar, se deu certo, se não deu. Aí eu lembro que o médico entrou na sala e falou assim pra mim, ó, ele tá bem, ele tá lá quando sai da cirurgia, né, fica lá numa sala de recuperação, daqui a pouco ele desce e vamos ver quem que vai engravidar primeiro, porque tinha mais um casal que tava fazendo também essa cirurgia, mas eu não encontrei a mulher, não sei como que era, eu sei que tinha mais uma pessoa fazendo esse mesmo tipo de cirurgia, ele falou, vamos ver quem vai engravidar primeiro. Aí, no mês seguinte, foi aquela ansiedade. Os primeiros 20 dias, meu marido sentiu muita dor mesmo. Eu cheguei a ficar com dó dele e saber que tudo aquilo era pra gente, mas por mim mais. E eu lembro que ele reclamava de muita dor, ele sentia muita dor. E ele ficou afastado e a gente não falou pra ninguém. A gente não chegou a falar pra ninguém que tinha feito a reversão, nada. Pra não gerar expectativa, porque a minha família cobrava muito o primeiro neto, o primeiro bisneto, então ficava, sabe, aquela euforia, todo mundo queria saber se já tava grávida, se não tava. Antes dele fazer a reversão, as pessoas já falavam, tá grávida, tá grávida. Como que eu tô grávida se meu marido vai vasectomizado? Mas sabe como que é família, né? E aí eu lembro que ele fez a cirurgia, se eu não me engano, no final de janeiro. Foi no final de janeiro. Ele fez nos últimos dias mesmo de janeiro. E aí ele ficou uns dias que ele sentia muita dor. E aí, depois de... eu não lembro se foi com 30 dias que a gente foi voltar a ter relações. Eu não lembro. Se foi, sabe como mulher? A gente fica naquela ansiedade, já quer, já resolve o problema, já quer, acha que vai ficar grávida no dia seguinte. E eu lembro que no começo eu tinha medo. Logo nos primeiros meses da cirurgia, nos 2 desses primeiros meses, eu sentia medo. Eu achava que o esperma, sei lá, não ia estar bom o suficiente para fazer um filho, então a gente se prevenia de outras formas até passar um período. E eu lembro que era muito engraçado. Todo mês eu achava que eu tava grávida, eu sentia todos os sintomas. Eu sentia enjoo, meu peito ficava dolorido, eu sentia vontade, tudo eu sentia. Todo mês eu sentia tudo. E aí eu lembro que gerava aquela ansiedade. Ai, namora e põe a perna pra cima, que você vai ficar grávida. Faz não sei o que, toma não sei o que lá mais, que vai ajudar, você vai ficar grávida bem rapidinho. E fica aquela ansiedade, não acontecia. Aí eu lembro que quando foi chegando pelo 8º mês, 8º, 9º mês, eu desencanei, assim, sabe, um pouco. Mas eu ficava na expectativa, mas tipo, não, ai, será que deu certo? Porque logo depois que faz a cirurgia, ele chegou a fazer, se eu não me engano, 2 espermogramas. Pra saber como que tava a qualidade do esperma, se tava vivo, se não tava, se tava... Que aí tem considerados espermas vivos, lentos, tem um negócio lá no exame. Eu acho que eu devo ter guardado depois, qualquer coisa eu falo pra vocês. E eu lembro que o dele deu, acho que 50%, 60%, uma coisa assim. Aí eu, ai, não é possível. Aí eu comecei a achar que o problema era meu, aí todo mundo falava, não, tenha calma, amigas mais próximas que sabiam que eu tinha feito a reversão falavam, calma, não é assim. Aí eu ficava naquela ansiedade. Aí eu lembro que quando foi em dezembro, eu desencanei totalmente. Eu falei assim, ai gente, se tiver que acontecer, vai acontecer. Já achava que a gente não ia mais conseguir ter filho, que não é possível, que 50%, 60% daquela época já deve ter aumentado e eu não consigo engravidar. Ficava com esses monte de coisa na minha cabeça, mas eu não falava nada pra ele. E aí quando foi nos primeiros dias de fevereiro, quando eu tava totalmente desencanada, eu tinha assim, tipo, esquecido mesmo. Eu falei assim, na hora que tiver que ser, vai ser. Por mais difícil que seja, gente, a gente fica pensando nisso o tempo todo. Aí todo mundo fala, você tem que desencanar. É muito difícil desencanar de uma coisa que você quer muito. Então eu tentava, tipo, fazer outras coisas, tentava distrair pra não pensar muito nisso. Porque eu pensava muito nisso. Nessa época eu só ficava em casa, já tinha terminado o curso da faculdade. Então, tipo, eu ficava fuçando na internet, procurando vídeo, querendo saber como que era, se demorava muito pra engravidar, as histórias das pessoas. E aí eu lembro que no comecinho de fevereiro eu tava tomando banho e aí eu senti que conforme a água caía meu peito doía muito. E aí eu comecei a
tipo, calcular assim. Eu nunca fui de anotar o dia certinho da minha menstruação, mas a gente que é mulher, a gente sabe mais ou menos quando a menstruação tá pra vir. E se atrasa 2 dias, mesmo que a gente não anota, a gente sabe mais ou menos. Nossa, faz tempo já que eu menstruei, não menstruei ainda. Aí eu lembro que eu comecei a fazer as contas assim na cabeça, né? Eu falei assim, engraçado, eu acho que minha menstruação tá atrasada. Minha menstruação não é de atrasar. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, não deve ser nada. Aí no dia seguinte, eu também não pensei nisso à noite, fiquei tranquila, normal. Falei, amanhã deve descer a minha menstruação. E eu lembro que no dia seguinte, eu senti uma vontade de comer chocolate. E nossa, eu comia chocolate que nem um bicho. Peguei uma caixa de bombom, coisa que eu não, assim, eu como chocolate, mas não é uma coisa que me agrada muito, eu prefiro outras coisas. E eu comia o chocolate que nem um bicho, assim, eu comia, fui comendo, aquele desespero, parecia que a caixa fugia, eu tava sozinha em casa. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí eu fiz as contas, eu falei, minha menstruação deve estar atrasada mais ou menos uns 5, 6 dias, mas não deve ser nada. E tem uma coisa muito importante que o pessoal fala muito, que quando a mulher tá engravida, quando faz... Ai, como que é o nome? Ai, gente, não saber falar. Eu sempre falo isso, mas eu esqueci. Quando o óvulo implanta lá, o esperma implanta lá no óvulo, uma coisa assim, tem a anidação, tal da anidação. Todo mês eu achava que eu tinha anidação, que eu vi um pouquinho e não tinha anidação nenhuma, não tinha nada. E por coincidência, no meio desse mês, é aí que eu fui me lembrar, que eu lembro que eu tinha menstruado e dali uns 15, 20 dias eu tinha um pouquinho de... Não era sangue, era um pouquinho de secreção na calcinha. E aí eu lembro que eu olhei e falei assim, ai, que estranho, minha menstruação vai vir de novo. Só que todo mês eu me ligava nisso, naquele mês eu não me liguei. Aí eu comecei a ligar os pontos, eu falei, nossa, há uns 15 dias atrás aconteceu isso, né, eu achei que a minha menstruação ia voltar, meu peito tá muito dolorido, só que eu não tinha enjoo, não tinha nada. Aí eu falei, eu vou comprar o teste, eu vou fazer. Aí depois já tava craque do teste, né? Porque o que eu fazia de teste, todo mês eu fazia um monte de teste. Fazia 2, 3, porque eu achava que o teste tava errado. E aí eu lembro que eu fiz o primeiro teste. Eu tava sozinha de manhã. Eu ainda aguentei esperar até o outro dia de manhã. Não sei porquê, acho que... Eu não sei, né? Nesse momento eu fiquei muito calma. Nos outros dias eu não conseguia. Eu queria fazer na hora, eu já comprava o teste, fazia meio-dia. Eu sei que o pessoal fala que interfere, mas eu acho que não interfere. Quando tem que estar grávida, meu filho, dá de noite, de manhã, vai dar lá no teste. E eu lembro que eu peguei e fiz o teste, eu tava sozinha. Eu fiz o teste e eu comecei a chorar. Quando eu vi lá que deu uns 2 pontinhos, eu acho que é uma emoção única que... Eu não sei se quando a mulher é pega desprevenida, eu não sei se ela tem essa mesma sensação de que ela tem quando ela espera muito uma coisa. Eu esperava muito. E eu lembro que quando eu olhei que deu positivo, eu chorava muito, eu tava sozinha. E eu queria ter contado, tipo, primeiro pra minha mãe, pra minha irmã, mas eu morava longe delas, ainda moro. E eu lembro que eu gritei uma amiga minha que trabalhava na casa com a gente, eu gritei ela, falei, Aline, corre aqui, eu tô grávida, e eu comecei a chorar, chorar, chorar. E ela não sabia da reversão, ela não sabia de nada disso. Ela falou, como você pode estar grávida se o Delmir não pode ter filho? Eu, não, Aline, ele fez uma cirurgia assim, assim, eu chorava, chorava, chorava. Aline, corre lá na farmácia, compra mais 2 testes de gravidez, que eu tenho que fazer esse negócio de novo, que eu tenho que ver que deu positivo de novo. E eu lembro que a cidadezinha que eu morava era um ovo, eu não queria que ninguém soubesse. E, tipo, lá, se você comprasse qualquer coisa no mercado, na farmácia, todo mundo sabia o que você estava indo comprar. Então, tipo, ela ia comprar um teste de gravidez e eu achar que era pra ela. Eu falei, olha, Aline, vai lá, dá uma disfarçada, porque não tem como, eu não vou conseguir esperar ir pra Fortaleza. E eu quero fazer outro teste, e eu sei que deu um jeito, ela foi lá, deu um jeito, comprou. Aí eu fiz mais 2 testes e deu positivo. E eu fiquei muito feliz, foi exatamente depois de 1 ano. Foi em 1 ano, ele fez no final de janeiro, quando foi no começo de fevereiro, eu descobri que estava grávida. Deve ter sido 1 ano, 1 mês, por aí, os cálculos assim por base, mas bem dizer assim, foi 1 ano. Foi 1 ano de tentativa, 1 ano de ansiedade, 1 ano de espera. E eu lembro que, nossa, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, tanto quanto ganhar o meu filho. Hoje meu filho já tem 1 ano e 8 meses, ele fez agora de primeiro. Ele é um amorzinho, ele é um fofo. O meu marido já tinha 2 filhos homens e agora ele tem mais um, porque é homem também. E, gente, pra quem tá tentando a reversão,
eu falo, é um processo que não pode ser que com vocês seja uma coisa rápida. Comigo não foi uma coisa tão rápida, porque pra gente assim que tá na ansiedade 1 ano, meu Deus, parece que é 10. Mas vale a pena tentar, é um risco que se corre, é um valor alto. Mas quando você vê o bebezinho ali, assim, quando você começa a gerar na barriga, é único, não não tem sensação de que descreva isso. Então, para vocês mulheres que estão aí tentando, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem fazer alguma pergunta, eu tô aqui aberta para perguntas. E eu vou postar uma fotinha do meu pequenininho no final para vocês verem que vale a pena esperar, vale a pena tentar e Deus tá aí. Ele vê a nossa vontade, ele realiza os nossos sonhos na hora e no momento dele, não na hora que a gente quer. Então, se você tá esperando 1, 2, 3, 4 anos que seja, não desista. Deus sabe a hora certa de que ele vai de mandar o teu pequenininho ou a tua pequenininha. E é isso. Meu nome é Roberta. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar aqui que eu respondo nos comentários, ok? Se você gostou do vídeo, dá um curtir. Muito obrigada.